internautas é que não ouvia, né, o que estava acontecendo. Então agora tem a câmera do professor e a câmera do aluno, tá bom? Levanta a sua mão, o professor Marco está lá. Que chique, né, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Temos enfrentado alguns dias de frio, né, intenso, mas que bom que os irmãos estão aqui nessa manhã, no dia do Senhor, né, para aprendermos a palavra do Senhor. Também a nossa gratidão aos internautas que nos estão acompanhando, que vocês tenham uma ótima recepção, e eu tenho certeza que alguma coisa nós vamos aprender, né, irmão Zé Roberto? A gente sempre aprende alguma coisa nova, né? E é uma preocupação que você estuda a lição, às vezes está na madrugada, acorda e lembra-se, deixa eu tirar essa dúvida, você vai lá e faz a pesquisa, pega o celular, pega a Bíblia, e é inesgotável, né? A palavra de Deus é inexaurível, né? Não tem como se esgotar, porque ela é poderosa em extremo, não é verdade? Irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, o reinado de Acasias. Na verdade, hoje, o pastor Osni daria essa aula, mas ele precisou viajar, e na orientação do nosso superintendente, pastor Oswaldo, nós fizemos uma permuta, e apenas a aula do dia 5 de setembro, mas aí nós trocamos, então, hoje vai ser a minha segunda e última aula do terceiro trimestre, né? Nós temos vários professores aqui, graças a Deus, que Deus tem levantado professores para ministrar na escola dominical, que é uma bênção para nós. Então, aí no dia 5 de setembro, o pastor Osni vai nos substituir na aula que seria pertinente. A lição de número 5, então, vai falar sobre o reinado de Acasias. Nós vamos aprender hoje sobre Acasias. O tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Mesmo havendo uma infidelidade generalizada em Israel, Deus tinha um plano para Israel, assim como tem um plano para a igreja, tem um plano para cada um de nós. Porque Israel, na verdade, é um tipo da igreja, na tipologia bíblica, é um tipo da igreja. Paulo fala assim, né? O Israel de Deus, chama a igreja de Israel de Deus. Tá? Então, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Eu sempre gosto de acentuar uma verdade, que nem tudo que está no Antigo Testamento é conteúdo doutrinário para a igreja no Novo Testamento. Tá certo? Nem tudo que está no Antigo Testamento é doutrina para a igreja. Paulo, quando escreve os Romanos, ele fala o seguinte, que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação nas Escrituras, nós tenhamos esperança. Então é para o nosso ensino. Agora, existe um compêndio que está no Antigo Testamento, que é doutrina para a igreja? Existe também, mas deve estar ratificado no Novo Testamento, tá certo? Tem que ser ratificado no Novo Testamento como matéria doutrinária para a igreja de Cristo, tá certo? Não se pode tomar um texto isolado do Antigo Testamento, de qualquer profeta lá, por exemplo, e aplicar nos nossos dias como se fosse uma matéria doutrinária. O próprio Pedro fala o seguinte, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Amém? Então nós vamos aprender. E por que nós estamos aprendendo então sobre a divisão do reino, as atitudes dos reis, para que fique para nós como advertência muitas vezes. Existe o compêndio doutrinário e o compêndio de ensino também, no sentido de advertência para nós. Né? Nós veremos aqui, hoje no Reinado de Acasias, algumas coisas bem interessantes, tá certo? O textuário da lição de hoje, ele está no livro dos Salmos 7 e 9. Salmos 7 e 9. Salmos 7 e 9. Vamos ler todos juntos o textuário, irmãos? 1, 2, 3, já? Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática fala o seguinte: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo.
nós veremos hoje aqui, no contexto do reinado de Acasias, que foram apenas 2 anos, nem isso foi, na verdade, né? 2 anos, que houve ali a atuação do profeta Elias. E eu dei uma melhorada naquele quadro dos reis para vocês. Quando nós chegarmos lá no slide dos reis, eu vou fazer um comentário, se eu me esquecer, vocês me lembrem, a respeito da atuação dos profetas em ambos os reinos, tá certo? Para que nós tenhamos uma ideia a respeito do ministério profético que havia no Antigo Testamento. E aqui no contexto da lição de hoje, Elias, assim como no reinado do pai de Acasias, que foi Acabe, ele teve uma iminente atuação, tá certo? A verdade prática diz assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para aqueles que são chamados a pregar. Então, a pregação, a exortação, o ensino, ele tem que ser segundo a palavra de Deus, não é verdade? Não apenas, ou muitas vezes, né, como nós dizemos sempre, as pessoas vêm ao culto querendo ouvir alguma coisa, né, pastor? Querendo ouvir uma palavra, né, de bênção, de vitória, muitas vezes, só de coisa boa, mas a mensagem verdadeira da palavra de Deus, muitas vezes, é um confronto para nós. Por isso ela é chamada de cânon. O cânon é uma vara de medir. A Bíblia é comparada com cano, não é? Cano é uma vara de medir, é comparada como prumo, é comparado como bússola, é comparado como espelho. Então, muitas vezes, nós levamos umas torcidinhas de orelha, por quê? Porque Deus assim quer que nós tenhamos umas mudanças de atitudes, né, pastor Sérgio? Então, quando nós chegamos à casa de Deus, irmãos, nós temos que vir com um propósito, com o intuito de ouvirmos aquilo que nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Tá certo? Então, Elias é um exemplo para nós, e você percebe que a palavra de Elias, assim como João Batista, né, que foi chamado Elias no Novo Testamento, a mensagem dele era meio austera, meio dura, né? Mas era uma mensagem para chamar a atenção, para ver se o povo se convertia. Essa é a questão para nós também nos dias de hoje. Eu coloquei aí sobre a apostasia, no próximo slide, por favor. Apostasia. Por que coloquei essa definição de apostasia? Porque apostasia nós percebemos no reinado de Israel, no reino do norte, né, que a capital era... Qual que era a capital do reino do norte? Samaria, né? Nós percebemos uma reincidência de atitudes más dos reis ali, que eles se desviavam da presença de Deus. Então eles apostatavam, assim como Acabe, irmãos. Acasias, o seu filho, ele se desviou deliberadamente da vontade de Deus. A palavra apostasia, ela vem do grego apo, que significa fora, e esteme, que quer dizer colocar-se. Então a definição da palavra apostasia, se alguém quiser anotar aí, copie, né? Significa o quê? Afastamento ou abandono premeditado e consciente da fé, no nosso contexto da fé cristã. Tá certo? Então, a apostasia é isso. Nós percebemos que em Acabe, tanto em Acabe como em Acasias, contextos mais próximos da lição de hoje, eles apostataram da fé em Deus. Deus, hora ou outra, levantando o profeta, trazendo o profeta diante deles, e eles não queriam, eles deliberadamente, conscientemente, apostataram da fé em Deus. E a apostasia é o caminho, irmãos. É o caminho para a blasfêmia contra o Espírito Santo, com certeza. A apostasia não é a blasfêmia, mas é um caminho de evidência que leva a pessoa a blasfemar. Sim, pastor. Na minha concepção, é quando esse cidadão se desvia do verdadeiro Deus, dos ensinamentos, e adota um novo Deus, ou um novo personagem em quem ele vai servir ou adorar. Essa seria a minha concepção. Quer dizer, ele deixou, que é o desvio, né? E depois adota um outro... O tema central, essencial da questão da apostasia, gente, não é um simples abandono. Ele abandona deliberadamente, conscientemente. Não, eu não quero mais servir a Deus, como o pastor definiu aí.
Ou ele vai servir a um outro Deus, que é o caso de Acasias e Acabe, construir altares a outros deuses, ou ele, o próprio eu, muitas vezes ele não, eu sou um desigrejado, eu vou buscar os meus recursos, eu vou cultuar da maneira que eu quiser, eu não preciso ir à igreja mais e viver em comunhão com os irmãos. Pastor Oswaldo? É o desviado. Ele muda deliberadamente, a expressão é essa, conscientemente. Aí muitas vezes, você fala para ele, você conversa com essa pessoa, ele sabe, não, eu sei que, mas ele não quer, não é verdade? Então, irmãos, é um perigo, porque é o seguinte, naquela escadinha, da questão do nosso relacionamento, que é um dos objetivos da lição de hoje, com o Espírito Santo, primeiro a pessoa, ela começa a entristecer o Espírito Santo. Quando alguém for participar, o pastor Charles está observando, levanta a mão para dar tempo do nosso auxiliar técnico aqui, pastor Tiago, né? Chegar com o microfone, né? Senão não adianta nada também. Mas a gente vai adequando, né, pastor? Graças a Deus nós estamos melhorando aqui. Parabéns ao nosso suporte técnico aí, né? Por adotar esse novo procedimento. Porque para quem está assistindo a aula, às vezes fica aquele vácuo aqui, né? E há uma tendência muito forte a pessoa mudar de canal. Não mude de canal. Não vá para outra escola bíblica dominical, porque a escola dominical aqui hoje está boa. Se você não aprender nada novo hoje aqui, tantos que estão aqui como que estão na internet, você nunca mais precisa sintonizar aqui o Facebook da Igreja Assembleia de Deus Tararé. Né, pastor? Vamos pôr aqui porque nossa escola tem... Para quem não sabe, irmãos, a nossa escola bíblica em Tararé, ela é tão antiga quanto a fundação da igreja. Na década de 30, quando os irmãos fizeram aqui um levantamento histórico, pastor Osni, irmão Josias, pastor Normando, irmão Zé Roberto, eles encontraram, eu sei que muitas pessoas sabem dessa informação, mas muita gente também não sabe. Eles encontraram lições bíblicas da década de 30, que os irmãos usaram aqui na Assembleia de Deus em Itararé. Então nós temos uma tradição de escola bíblica, e nós temos, né, nos preocupado, o pastor, a diretoria da igreja, a diretoria da escola, tem se preocupado em ter uma escola de qualidade. Isso é importante, não é verdade? Para que nós aprendamos alguma coisa. Não adianta nada, né? Porque antigamente, né, infelizmente, né, pastor, não havia um preparo dos professores, mas havia um empenho e um amor também, né? Mas havia, o que havia muitas vezes era uma leitura da lição apenas nas aulas. Mas mesmo assim, aqueles irmãos plantaram a semente do seu esforço, do seu amor pela obra, e hoje nós estamos aqui dando continuidade, tá certo? Seguindo, o objetivo geral da lição de hoje, primeiro, é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus, o que eu falei agora. Quando a pessoa não tem um relacionamento íntimo com Deus, não significa estar desprovido de falha, de fraqueza e de quedas, mas uma busca, assim, contínua por Deus, da misericórdia de Deus. E eu comecei um pensamento agora há pouco, falando a respeito do Espírito Santo. A pessoa primeiro começa a entristecer o Espírito Santo, né? Depois ela começa a extinguir o Espírito Santo, que é a expressão de Paulo aos Tessalonicenses. Vai acabando aquele amor, aquela intimidade, aquela presença que ela sentia, não sente mais nada. Às vezes o culto está uma bênção, a mensagem está poderosa, o louvor, você olha assim, né? A pessoa parece, não tem reação nenhuma. Eu não estou dizendo uma reação assim, visível, mas para ela parece tanto faz como tanto fez. A pessoa começa a extinguir o Espírito Santo da vida, é um cuidado que temos que ter, não é verdade? E depois o terceiro passo aí, que entra a apostasia, que é o mais perigoso de todos, é a blasfêmia, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o objetivo geral de hoje fala de ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Por que eu deixei essa palavra com uma cor diferenciada? Imprescindibilidade. Porque muitas vezes você vê uma palavra no texto, vê uma palavra na lição, mas não sabe o que significa. Né, pastor? O que será que significa algo imprescindível? Quem pode me responder? Algo imprescindível é algo indispensável, né, pastor? Algo indispensável. Então, o crente,
ele tem que buscar ter uma vida diária com Deus, de relacionamento, de renovações de pacto com Deus, para que ele não fique frio na fé. Essa que é a verdade, tá bom? Os objetivos específicos. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. O que é assinalar a coragem? Ressaltar, destacar, evidenciar, tá certo? Isso significa assinalar. Obrigado, pastor Marco. Tá, então, quando nós falamos de Elias aqui, muitas vezes você ouve a mensagem isolada, né, que foi o tema da semana passada, da grande vitória de Deus sobre os profetas de Baal, de Acera, mas não sabe o que Elias, vamos colocar aqui para nós que estudamos mais sobre Elias, o confronto interno que ele tinha muitas vezes, né? Não significa que ele em todo momento estava corajoso, em todo momento estava pregando com ousadia, no sentido assim, que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, mas ele teve altos e baixos também, como disse Tiago no capítulo 5, é isso? Do Novo Testamento. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá? Nunca nos esqueçamos disso, mas ele foi um diferencial na sua geração, assim como nós também podemos ser diferenciais em nossa geração, no nosso contexto em que nós vivemos, tá certo? Então, e em terceiro lugar, identificar as consequências dos atos de Acasias. Pois bem, a leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículos 1, eu pus aqui até o 17, tá? Como que nós vamos estudar a aula de hoje. Tudo que está lá na frente da lição, tópico 1, tópico 2, interagindo, aplicação, síntese do tópico, eu vou comentar e aplicar para vocês no decorrer da leitura bíblica em classe, tá certo? Quando nós chegarmos no final da leitura bíblica em classe, já estaremos aprendendo alguma coisa, o centro da lição de hoje. Depois nós vamos para o quadro dos reis, para entender o contexto da lição, e depois faremos a conclusão, tá certo? Então, muito bem, a leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 1. Eu achei por bem incluir mais alguns versículos, tá certo? Então, vocês podem acompanhar na lição, e quem não tiver na lição, acompanhe no quadro, tá bom? E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, tá? Parece fora de contexto essa questão de Moabe aí, mas Moabe era o povo moabita, que eles tinham uma aliança no reinado de Acabe, quando Acabe era o rei de Israel. Mas depois que ele morreu, eles romperam essa aliança, e depois, a partir do capítulo 2 do segundo livro dos reis, vocês vão entender o que aconteceu lá, a questão tributária, que Israel não queria pagar mais tributo para os moabitas, etc. Tá? O versículo 2 diz assim: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Acasias foi filho de Acabe, ele tinha sucedido seu pai como rei, tá? E um certo dia, estava lá no palácio em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, vocês se lembram, né? Capital do Reino do Norte. Ele estava lá, subiu lá no andar superior. A Bíblia não traz detalhes dessa queda, mas o que acontece é que eu acho que ele se desequilibrou lá na janela do quarto, ou sei lá o que aconteceu, deu um mal súbito lá, pastor Tiago. E ele caiu dessa janela, ele caiu desse quarto alto e se arrebentou todo, pelo que nós entendemos, né? Se machucou bastante. Quando ele cai e fica doente, a Bíblia diz aqui no versículo 2, e enviou mensageiros. Estão acompanhando aí? E disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, o que ele mandou perguntar? Se sararei dessa doença. Pois bem, Acasias caiu, adoeceu, chamou seus mensageiros. Vocês se lembram que na lição passada, anterior à passada, que eu ministrei aqui, que eu disse para vocês que Acabe tinha construído um templo para Baal em Samaria? Vocês lembram disso? Altar para Baal, altar para Será, que era a deusa, né? E o professor Marcelo, na semana passada aqui,
ratificou a informação de que Baal era um gênero e que havia, de acordo com a tribo, de acordo com a cidade, de acordo com a localização, cada um tinha o seu próprio Baal. Por que Acasias não consultou então o Baal lá, o deus Baal lá de Samaria? Porque tinha um outro Baal chamado Baal Zebub, que era o deus de Ecrom, que era uma cidade da Filisteia, uma cidade filisteia, que ficava a cerca de 70 quilômetros. Lá na frente vai ter essa informação para vocês. Mas essa cidade chamada Ecrom, ela ficava a 70 quilômetros de Samaria. Agora Acasias pega os seus mensageiros e manda eles consultarem esse Baal Zebub. O quê? Se ele ia sarar ou se não ia sarar. Percebam um detalhe, que ele não pede para que eles vão até o Baal Zebub, que também nós veremos que tinha uma conotação de cura, para ser sarado. Mas ele só queria saber se ia ser curado ou não. Mas ele não pede a cura, ele só queria saber a notícia. Por quê? Aí vem a explicação, aí abaixo. Só que antes de eu dar a explicação para vocês, eu quero falar para vocês que desse contexto que assume Acasias, desde o contexto da lição passada, que foi no Monte Carmelo, vocês se lembram, na aula passada, tinham decorridos aproximadamente 10 anos. Lá no Monte Carmelo, Elias tinha vencido os profetas de Baal de Aserá. Guarde essa informação, tinha dizimado todos eles, ninguém escapou, a Bíblia diz, que ninguém escapa, tá certo? Aí, quando, vocês se lembram do detalhe que, isso já está lá na lição anterior, a passada, quando Elias faz o desafio, ele fez o desafio para quem? Para Acabe, que ele se encontra com Acabe depois dos 3 anos e meio, né? Lembram-se disso? E chama o desafio e fala, ó, me tragam no Monte Carmelo todos os profetas de Baal, todos os profetas de Aserá, e nós veremos quem é Deus. Se Jeová é Deus, nós vamos seguir a Deus. Mas se Baal é Deus, vocês fiquem à vontade para seguir Baal. O que acontece? Tem aquele grande desafio, desce fogo do céu, consome o sacrifício que Elias tinha reparado no altar, né? Elias, lá tinha gente fiel também, tinha, servos de Deus tinha também, porque Elias falou assim, é o seguinte, segure todos os profetas, não escape nenhum. Desceram ao ribeiro, Elias matou a todos eles, diz a Bíblia, né? Isso foi no capítulo 18, mas no capítulo 19, quando Acabe chega e fala para Jezabel, ó, aconteceu isso, acabaram todos os profetas aqui, vamos contemporizar, né? Que na verdade não acabou ainda, né? Tinha mais. Mas foram mortos 850 profetas. E Jezabel ficou doida. O que ela faz, dá a sentença para Elias, fala o seguinte, na hora da notícia que ela recebeu, amanhã, até essa hora, Elias estará morto. No capítulo 19, que há a fuga de Elias, né? A fuga de Elias, porque ficou com medo de Jezabel, a Bíblia diz. Ele foge de Jezabel, caminha um dia sem parar, deixa o seu servo lá em Betel, Berseba, e o que acontece? Ele deita-se debaixo de um pé de zimbro, desanima, pede a morte, né? Só eu fiquei, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor que meus pais. A Bíblia diz que Deus manda um anjo lá, traz pão assado na brasa, traz água para Elias. Isso no capítulo 19. Só para que vocês entendam o contexto da aula de hoje, tá bom? A Bíblia diz que Elias come o pão e bebe a água e segue o anjo. Hã? Os amigos aí internautas, é isso que aconteceu? Não, ele dorme de novo. Ele dorme de novo. Aí o anjo sacode ele. Elias, tem mais pão aqui, tem mais água. Toma essa água, come esse pão, que o caminho é longo. A Bíblia diz que daí ele come, ele bebe aquela água, ele anda 40 dias, 40 noites, vai até o monte Horebe, chamado Monte de Deus. Tá? Por que eu coloquei esse contexto para vocês aqui? Vocês acham que Acasias não sabia tudo isso? Claro que sabia. É claro que sabia. A Bíblia não fala, pelo menos eu não encontrei, com quantos anos Acasias começou a reinar. Esse Acasias aqui do Reino do Norte, porque teve um Acasias também no Reino do Sul,
Depois eu vou mostrar para vocês, para não confundirmos, tá? Certamente, Acasias, pelo contexto, nós podemos afirmar que ele sabia de tudo isso. Aí Elias caminha, Deus fala com ele, não fala no fogo, não fala no terremoto, não fala no vento, mas vem a voz de Deus e fala para Elias o que Elias? Ele fala, quebraram seus altares, mataram seus profetas, só eu fiquei, que Deus fala para ele, não, tem 7.000 ainda, que não dobraram o joelho para Baal. Então, irmãos, nunca se esqueça que vocês não estão sozinhos nesse propósito de perseguir, né, o que é certo, de viver o que é certo. Vocês não estão sozinhos nunca. Às vezes a gente acha que está sozinho, né? Pastor, muitas vezes, uma situação, mas Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Pessoas que você nem imagina estão orando, intercedendo por você, no mesmo propósito. E a Bíblia diz que Deus fala para Elias assim, Elias, você tem muito trabalho para fazer ainda, volta pelo caminho que você veio. Eu não sei se foi dito aqui na aula, mas foram centenas de quilômetros. Se alguém puder pesquisar para mim, alguém falou de 500 quilômetros, uma coisa assim. Do pé de Zimbro até o Monte Horebe, pesquisa para nós, tá, por favor. Porque ele andar 40 dias e 40 noites. Não falou nem para comer mais, porque com a força daquela comida. Irmãos, quando você for ler a Bíblia e estudar a Bíblia, tem que ver esses detalhes assim, e você refletir e meditar. Isso se chama meditar na palavra. Ele vai ter um monte dele, tem que voltar. Aí Deus fala para ele, você volta, Elias, porque você tem muito trabalho a fazer ainda. Você vai ter que ungir Azael, rei sobre a Síria. Olha aqui o poder dos profetas de Deus, irmãos. Eles intervinham até em países vizinhos. Olha, interessante esse detalhe. Interessante esse detalhe. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, um profeta no teu lugar. É interessante, irmão, que nós não paramos muitas vezes para os detalhes bíblicos. Aí mas meu Deus, você vai lá no segundo livro dos Reis, capítulo 9, capítulo 10, Eliseu manda alguém lá, um dos seus servos, ungir a Jeú. Então não foi Elias que ungiu, foi um servo de Eliseu, através do ministério de Eliseu, mas que era uma continuidade do ministério de Elias. Entenderam? Aqui não significa, então, a minha aula, a aula do Agenor, a aula do Oswaldo, do pastor Tiago, do pastor Marco, do pastor Sérgio, do pastor Benedito. Não. É uma continuidade que você tem que entender aqui, que é no mesmo propósito. Entenderam? É interessante isso. Porque não foi Elias quem ungiu Jeú, mas foi um servo de Eliseu, um profeta, amando de Eliseu. Mas Deus fala para Elias, então, e você tem todo esse trabalho a ser feito ainda. Ele vai, e a Bíblia fala que ele unge Eliseu, pelo menos. Eliseu ele unge. Agora percebam Acasias observando tudo isso. No capítulo 20 de 1 Reis, a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção nisso, que Deus dá uma vitória retumbante para Israel, sim, para Israel, o reino do norte, onde o rei era Acabe. Deus dá uma vitória retumbante para o reino do norte sobre a Síria, em 2 ocasiões. A Síria vem, cerca Samaria, eles ficam preocupados, e a Síria vem com muito exército, muita gente. Deus levanta um profeta, que não era Elias, mas era um profeta de Deus. Percebam que existem profetas na Bíblia nominados, que a Bíblia nos traz o seu nome, a sua procedência, a sua origem, o seu ministério, mas hora ou outra existem alguns profetas anônimos, mas que eram profetas de Deus. Nem porque você tem um nome, ou porque algum profeta não tem um nome de evidência, não significa que ele não seja um profeta de Deus. É uma lição para nós também. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, no capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, e fala para Acabe, não fiquem preocupados, vocês estão vendo essa grande multidão que está aí? Deus dará vitória sobre essa multidão, eu já entreguei nas mãos do Senhor. E aqui que eu acho lindo, irmão. O profeta fala para Acabe, olha, isso depois de toda do desafio do Carmelo, lá de trás, da seca, da volta da chuva, o profeta fala para Acabe, para que vocês reconheçam que eu sou o Senhor.
Eles estavam desviados, não estavam? Mas Deus estava chamando a atenção de Acabe, dando chances para Acabe, para voltar-se para Deus, para que vocês saibam que eu sou o Deus de Israel. E vocês acham que Acasias não sabia disso? Filho de Acabe, é claro, ele viu tudo isso. Deus dá vitória para Israel sobre a Síria uma vez. O profeta avisa, olha, é o seguinte, rei, fiquem preparados que daqui a um ano eles vão voltar. Vão voltar, se preparem. Eles voltam no ano subsequente, Ben-Hadad, que era o rei da Síria na época. A Bíblia diz que Deus usa o profeta de novo para falar o seguinte, fiquem sossegados que serão vitoriosos de novo. 400 quilômetros. Do pé de Zimbro, onde Elias tinha pedido a morte, tinha dormido lá, e o anjo desperta, ele come o pão e bebe a água, e ele caminha 40 dias e 40 noites, 400 quilômetros ele andou até o Monte Horebe. Era longe, hein? 400 quilômetros ele andou. Hoje em dia tem muita gente querendo ser profeta de Deus, né? Mas não anda a pé, né, professor? E não anda de ônibus também, nem ele não gosta de... Reclama, né? Dá vontade de fazer um monte de aplicação aqui, né? Tem que buscar. E, né? Etc. Motorista particular, e o motorista não pode ser chato ainda, né? Um dia um reclamou do motorista, que era chato. Irmãos, então, Elias andou 400 quilômetros. Obrigado, professor Tiago. Deus dá uma vitória sobre a Síria pela segunda vez. E Deus fala de novo. Depois vocês lêem o capítulo 20 lá, tá? Para que vocês saibam que eu sou Deus. Não é Baal, não é Aserá, não são os demais Baais. Já foram mortos todos, em outras palavras, né? Mas eu sou o Deus de Israel. Então, irmãos, Deus sempre quer ser o Deus da nossa vida. Agora, o que vai se colocar em questão é se nós queremos que Deus seja o nosso Deus. Se o Deus de Israel seja o nosso Deus. Porque a gente fala aqui, muitos dos reis aqui, e está batendo forte a idolatria, mas a idolatria, como foi falado na aula passada aqui pelo professor Marcelo, não é apenas uma imagem. Há pessoas que idolatram o dinheiro. Colossenses, Paulo fala isso. Eu não coloquei aqui, mas Paulo fala em Colossenses. É tudo em torno do dinheiro. Ele não faz nada se não for pelo dinheiro. Outros, é alguém famoso, ou um pastor de preferência, ou um cantor de preferência. Outros, é um carro. Outros são roupas, né? Não, se eu não tiver com um terno novo, esse terno que eu ganhei de presente na criança. Essa calça eu ganhei de presente também. Essa camisa que eu estou por baixo eu ganhei de presente. Não, eu não aceito. Tem gente que não gosta de ganhar presente de roupa usada também. Às vezes ele precisa. Mas ele é vaidoso. Ele é um ego que ele tem assim, é uma idolatria. É egolatria, né? Não, eu não, obrigado, irmão. Eu não estou precisando. A gente está precisando. Existem, então, diversas formas de idolatria. Tem pessoa que idolatra o aparelho celular, que ele não pode ficar um segundo sem o celular. Ele dorme com o celular debaixo do travesseiro, ele acorda, a primeira coisa que ele pega é o celular, ele vai tomar café, está ligado no celular, ele vai almoçar, está ligado lá no celular, ele até no banho lá, deixa o celular ligado lá para... Não é uma espécie de idolatria? Tem um uso excelente? É claro que tem um uso excelente, não podemos negar, né? Tanta coisa que você aprende, pesquisa, etc. Até eu esqueci o celular em casa, agora eu ia pesquisar mais essa distância aí, esqueci em casa. É bom, mas tem pessoas que ficam servos de alguma coisa. Então a idolatria, irmãos, é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida e nos faz ter uma servidão descontrolada. Estou até com vontade de pregar aqui, percebeu? Mas já eu ensino, viu, na escola dominical. Uma dependência assim, né, pastor? Imprescindível quando nós aprendemos a palavra aí hoje, né? Indispensável, não dispensa para nada. Pois bem, percebam que eu estou colocando esse contexto de Acabe para aplicar que Acasias estava observando todo esse pano de fundo. Aí Deus dá a vitória sobre a Síria. Na segunda vitória, a Bíblia diz, eu tenho até um sermão nesse assunto que daí ficou mais fácil de eu lembrar quando foi dar aula aqui, né? Isso que é bom, né, Zé? É muito bonito esse texto.
Na segunda vez que Deus dá a vitória sobre a Síria, o que Acabe faz? Vem aqui, o Ben-Hadad chega lá, algum servo põe saco, né? Alguém aproveita, sabia que Acabe era fraco, falou, aqui está teu irmão Ben-Hadad, aqui. Ô, meu irmão, vem aqui, sobe no meu carro, vamos lá. É o seguinte, assim como meu pai asfaltou as estradas de Samaria, nós vamos asfaltar para vocês lá, Damasco. Você é meu irmão, vem aqui. Deixou ele escapar vivo, irmãos. Numa guerra que era de vida e morte, que Ben-Hadad tinha desafiado o Deus de Israel, tinha desafiado Acabe, ele deixa Ben-Hadad, quando Deus dá a vitória, deixa escapar o inimigo. Aí Deus usa outros profetas, mais um profeta anônimo. Ele pede para alguém feri-lo, e ele se coloca um capuz, se cobre de cinza, e chega para Acabe, e traz algumas palavras para Acabe, dando a entender, para aplicar a rebeldia de Acabe em deixar Ben-Hadad escapar. A hora que Acabe fala, você aplica o juízo, ele fala, você quem fez isso? Deus não deu na tua mão o teu inimigo? Ele ficou chateadão daí, ficou borocochô, Acabe. Aí perceba o contexto. No capítulo 21, que ele vai lá, daí ele não tinha o que fazer, né? Aí ele vai querer a vinha de Nabote. 21. Percebam que Deus dava chance para os reis, chamava a atenção dos reis, falava para eles, eu quero ser o Deus de vocês. O que é preciso eu fazer para que vocês entendam que eu sou o Deus de Israel? Ele vai e inveja a vinha de Nabote. Se faz de doente, Jezabel vai, entra em ação, escreve a carta, põe o selo, mata o Nabote, falsa testemunha, desviou de novo. Estava na posse da vinha, Deus fala, Elias, vai lá, tem outro serviço para você. Ele vai lá na hora da posse e traz o juízo que foi daí irrevogável de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Acasias estava vendo tudo isso e não aprendeu. Não reconheceu que Deus de Israel é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de orar, irmãos, e às vezes quando eu vou pregar, falar, e o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus poderoso. Só Ele é Jeová, o Deus verdadeiro. E parece-me que no mundo espiritual isso alegra o coração de Deus. Porque as potestades estão ouvindo isso. Você proclamando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque se existe algo que Deus não aceita, é a idolatria de qualquer forma. Isaías 42, versículo 8, Deus fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não daria a outro. É só Deus que merece glória, irmãos. Pois bem, passa a vinha de Nabote. Capítulo 21, Nabote. Capítulo 22, depois de 3 anos, a Bíblia diz que como Deus tinha dado vitória lá atrás para Israel, Acabe ele quer fazer aliança com Josafá para recuperar Ramote de Gileade. Tá? Aqui está aquele contexto que Josafá e Acabe eles vão para a praça de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Eu vou repetir sempre, vocês nunca vão esquecer. Só que Josafá era rei do Reino do Sul, que a capital era Jerusalém. Irmãos, aproveitem esse assunto desse trimestre, aproveitem bem, estudem, pesquisem, vejam lá na Bíblia o mapa do reino dividido, pesquisem os profetas, que vai mudar o seu conhecimento bíblico. Vai ser um diferencial. Esse trimestre, para quem quiser, vai ser um diferencial no teu conhecimento bíblico, na questão histórica e geográfica, para você se localizar na atuação dos profetas. Aí tem os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos, os profetas pós-exílio, né? O que acontece? Depois de 3 anos, então, eles querem recuperar Ramote de Gileade. Acabe quer fazer aliança com Josafá aceita. Eles ficam na praça de Samaria, eles vão consultar. Josafá chega lá e fala o seguinte, olha, faço aliança com você, o meu povo será teu povo, meus soldados serão seus soldados.
Aí Acabe diz assim, contemporizando, né, aplicando. É o seguinte, aqui nós estamos com a vitória garantida, já vencemos lá atrás, há 3 anos atrás já vencemos. E temos 400, imagina, eles tinham mais 400 profetas. Percebam o detalhe, presta atenção. Já tinha mais 400 profetas de novo, Daniel. É interessante quando você não contemporiza, dá a impressão que destruiu tudo lá atrás e acabou, né? Não, aqui tinha mais 400 profetas de Baal de novo. Nunca vai cessar o profeta de Baal, viu, irmão? Acabe fala, já aqui tem 400 profetas aqui falando que nós vamos ser vitoriosos, vamos entrar, e tinha uns chamados Zedequias lá, tinha feito até um chifre, né? Nós vamos pôr esse chifre aqui, como se fosse esse chifre, nós vamos destruir o exército da Síria. Josafá, que era mais crente um pouco, falou, mas não tem nenhum profeta de Deus aqui? Só um profeta. Acabe fala, tem. Ele sabia que tinha. Tem Micaías, mas só fala coisa ruim para mim. Tem gente que só faz coisa ruim e quer receber coisa boa de profecia, irmãos. Se humilha diante de Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, Deus vai ter misericórdia de nós. Mas só faz anarquia e quer ter profecia boa. Às vezes não consegue levantar, né? Eu sei que muita gente não tem condição de estar aqui na escola dominical, porque está doente, né? Ou porque está longe, os internautas estão viajando, acompanhando muitas vezes. Mas tem gente que às vezes mora pertinho da igreja, ou tem condição, tem saúde. Porque às vezes lá na frente a saúde não vai ter mais. Lembra, pastor Soares, nós fomos visitar aquele jovem? Não tinha mais saúde e daí queria vir para a igreja. Lembra, né? Não, eu queria, orem por mim para eu recuperar a minha saúde, eu quero ir lá, eu quero recuperar com vocês de novo, eu quero ir nos cultos ao ar livre. Só que tinha passado o tempo. Nós oramos por ele só porque ele voltou para Jesus, né, senhora? Aquele dia. Então, irmãos, enquanto você tem vida, tem saúde, pode. Que bênção você poder estar aqui nessa manhã. É claro que aqui, como diz o Oswaldo e o pastor Marco, né? É a sala VIP, né? Da escola dominical. Aqui você sente o calor do ensino aplicado, da comunhão com os irmãos, da observação, da interação dos irmãos. Tá? O que acontece? Micaías, os mensageiros lá vão buscar Micaías, fala o seguinte, Micaías, é o seguinte, então, só que é uma coisa boa. Então a palavra é de vitória, então você vai lá e fala que vai ser vitorioso. Micaías fala o seguinte, não, o que Deus falar para mim, a minha mensagem é com Deus, meu compromisso é com Deus. Chega lá, vocês, quem lê a Bíblia conhece a história. Em princípio, Micaías até ironiza, não pode ir, vamos ser vitoriosos, sim. Só que ironizando, né? Aí Acabe, fala a verdade, não falei para... Acabe se vira para Josafá, fala, Josafá, não falei que aqui só fala coisa ruim para mim? Daí ele conta a profecia verdadeira. Eu vi, né? Coisa linda esse texto, né? Diante de Deus, os anjos se apresentando, nesse sentido assim. Eu vi o povo sendo disperso como ovelha. Eu vi Deus traçando a palavra final a respeito de Acabe. Porque Deus quer que Acabe morra agora. Por causa da sua rebeldia, por causa do seu distanciamento, por causa da sua apostasia, por causa da sua idolatria, por causa da sua injustiça contra Nabote. E aí, nessa ocasião, que o soldado, a Bíblia diz, entesa a flecha, o arco, solta a flecha, bem sobre Acabe, ele morre, coloca-se no carro, seu sangue é lavado perto de Jezreel, e os cães lambem o sangue dele em cumprimento à profecia de Elias. Por que eu estou falando isso para você? Não tem nada a ver com a aula de hoje? Acasias não sabia disso? Sabia. O que ele faz? Ele pega os mensageiros, vão consultar Baal-Zebub. Então esse Baal-Zebub, irmãos, que era o deus de Ecrom, segundo eles, acreditava-se que tinha o dom do quê? Da profecia. Ele queria saber, Acasias agora queria saber se ia sarar ou não. Como seu pai Acabe e Jeroboão, ele evidenciou o seu total desrespeito com o Deus de Israel. Está lá no quadro. Ele evidenciou o seu total desrespeito. Marcos, aqui está aparecendo bem para quem está assistindo na internet, né? Para quem está vendo na internet está melhor, né? Então eu coloquei em amarelo aí. Acasias foi um desviado igual o seu pai. Abram a Bíblia de vocês, não está aqui o texto, mas os alunos que estão presentes, quem estiver na casa também com a Bíblia aí, se estiver sentado, né, com a Bíblia do lado,
Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 52. Diz a Bíblia assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá. Acasias. Já fazia 17 anos que Josafá era rei lá do Reino do Sul, quando Acasias começou a reinar aqui no Reino do Norte, tá bom? Cuja capital era Samaria. Samaria. Desculpa, irmão, acordar os irmãos aí. E reinou quanto tempo? 2 anos sobre Israel. Versículo 52. Versículo 53. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que é o primeiro rei do Reino do Norte, lembram-se? Que fez Israel pecar. Quando o líder é ruim, ele não traz sobre si a má consequência apenas, mas traz sobre a família, sobre os liderados, né? Aqui, ó, que a Bíblia fala aqui, ó, fez Israel pecar, porque as pessoas, muitos lá, não queriam contra o rei, né? Então obedecia, a maioria, tá? Embora pareça-nos que 7 mil era bastante, quando Deus fala para eles que não tinha se curvado diante de Baal, mas era pouco em comparação ao todo Israel, que eram milhares de pessoas, centenas de milhares, né? Muito soldado, muita gente. E versículo 54, serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Conforme tudo quanto seu pai fizera. Ele andou no caminho do pai, andou no caminho da mãe. Aqui nós podemos aplicar já de antemão, embora eu tenha marcado lá para o final da lição, vamos repetir no final, o mau casamento de Acabe gerou uma má consequência por gerações, para os filhos, para os liderados, para os súditos, para todos eles. Porque quando ele casa com Jezabel, ela traz toda essa gama aqui de idolatria, ensinando os filhos naquela idolatria. Então o mau casamento, muitas vezes, vai pôr em ruína toda uma família. Porque eu conheço gente, irmãos, que eram uma bênção na igreja, né? E foi aconselhado pelo pastor, foram aconselhados pelos irmãos evangélicos. Mas eu quero, eu amo essa pessoa, eu amo. Só que você via na pessoa que não ia dar em nada pela fé. E é um julgo desigual da fé também, irmãos. Como um servo de Baal, como diz Paulo aos Coríntios, como que vai participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios? Como que vai dar certo? Não dá certo. Às vezes dá certo porque Deus tem misericórdia, a pessoa se converte, não é verdade? Mas Acasias só fez o que tinha aprendido com a mãe e com o pai. O pai que era liderado pela mulher também, idólatra. Então, irmãos, esse Baal-zebub acreditava que ele tinha o dom da profecia. Mudando a folha aí, ó. Esse Baal-zebub, leia lá no quadro para vocês acompanharem, acompanhem no quadro. Era uma junção de 2 divindades, diz os comentaristas da lição. Uma cananeia e outra filisteia. Ele era chamado Senhor das Moscas. Pode mudar para mim, Marco, por favor? Ah, tá lá já, perdão. Lá em cima. Ele era chamado Senhor das Moscas, ou Senhor das... Vocês estão acompanhando, gente? Não dá para enxergar, né? Está muito pequeno, perdão. Naquela cultura, essa divindade trazia a ideia que, além da profecia, ele era o Senhor da cura. No Novo Testamento, esse termo é conhecido como Beelzebu. Você se lembra daquele texto lá que os fariseus falam que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu? Esse Beelzebu era o mesmo Baal-zebub lá do Antigo Testamento. E foi justamente nesse contexto que Jesus aplica o ensinamento a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que constitui, em princípio, atribuir a Satanás, que o Beelzebu é o próprio Satanás, as obras efetuadas pelo Espírito Santo. Então, quando alguém atribui a Satanás as obras efetuadas pelo Espírito Santo, essa pessoa está blasfemando. Jesus aplicou esse ensino nesse contexto. Assim, esse Beelzebu lá no Novo Testamento era um príncipe dos demônios. Há algumas traduções no Antigo Testamento aqui da leitura de hoje que chamam ele de príncipe também, lá dos idólatras. Era adorar ao próprio diabo. Acasias seguia os passos dos pais. Nós já lemos o texto aí. Então, o que ele fazia
era o que ele tinha aprendido. Mas eu coloquei para vocês aqui. Mas ele não tinha visto também tudo que Deus tinha feito em Israel? Ele não tinha visto os cães lamberem o sangue do pai dele lá junto a Jezreel, onde ficava o próprio palácio onde ele estava, quando mandou consultar Baal-Zebub? Percebam que Jezabel ainda não tinha morrido, ela vai morrer depois. Nesse contexto de Acasias, ela não tinha morrido ainda, ela vai lá para frente que ela vai morrer. Depois da morte de Acabe, gente, Jezabel viveu mais uns 10 anos ainda. Tá? Mas a palavra de Deus cumpriu na vida dela também. Que ela não foi, os cães não embeberam o sangue dela, comeram a carne dela. Né? Então, eu falei do contexto de Acabe por quê? Porque Acasias estava vendo tudo isso. E nós temos mais elementos aqui que vai falar para nós que ele sabia. Tá? Muito bem. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita. Então Acasias estava lá no palácio, doente, mandou os mensageiros consultar Baal-Zebub, se iria sarar. Quando os mensageiros saem, o anjo do Senhor vem para Elias e fala: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Então, irmãos, o que nós aprendemos através da vida do profeta Elias é que Deus, ele se ira quando alguém sabe que ele é o Deus poderoso e verdadeiro, e as pessoas ficam consultando ídolo. Ficam atrás de outras divindades pagãs. Eu ia fazer um comentário aqui. A gente está num contexto de tanta doença, tanta enfermidade, tanta morte, e aí você, às vezes, você vê um noticiário assim, que a programação para o próximo carnaval é fazer homenagem para Exu, para outras divindades. Então, dá-nos a entender, irmãos, que no contexto de hoje não mudou nada. Não mudou nada, não mudou muita coisa. Mas nós, como igreja, né, de Cristo, nós temos que falar a verdade. Ou não somos sal da terra e não somos luz do mundo. Porque a Bíblia fala o seguinte, Paulo, quando escreve uma das suas cartas, fala que o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, Elias, ele fala para os mensageiros, se encontra com os mensageiros. E eu quero que vocês percebam, olha quanto nós falamos, só alguns versículos aí, né? Isso aqui é estudar a Bíblia, que é como se fosse esse estudo, um estudo expositivo, né? Você pegar o versículo e extrair aqui as verdades, o contexto, as aplicações de cada versículo. Então Elias, ele se encontra com os mensageiros de Acasias e confronta e fala para eles, em outras palavras, Acasias não viu tudo o que aconteceu já com o pai dele, no reinado do pai? Ele não sabe que o Deus aqui é Jeová, o Deus de Israel é Deus, é Jeová. E para ir consultar Baal-Zebub, versículo 4. Eu coloquei em amarelo aí, ó, e 2 asteriscos. Gente, é asterisco, viu? Não é asterístico, quando forem falar. Né, Tir? É rubrica, não rúbrica, tá? Asterisco, eu coloquei 2 asteriscos aí, ó. E por isso, a rebeldia de Acasias em consultar, vamos fazer uma aplicação já antecipada. Percebam que dá-nos a entender que possivelmente não foi tão grave o acidente, ele adoeceu, mas não foi tão grave, a ponto de ele não pedir a cura. Ele queria saber só de Baal-Zebub se ele ia sarar ou não. Mas aqui quando Elias fala para os mensageiros, ele fala assim, ó, por ele ter querido consultar Baal-Zebub, e por isso, assim diz o Senhor. Entenderam? Ele caiu e ficou doente. Mas por causa de ele ter mandado consultar Baal-Zebub, da cama que subisse não descerás, mas sem falta morrerás. Esta redundância na linguagem da Bíblia, gente, é para afirmar que de fato aquilo que Deus falou vai se cumprir sem demora.
que se já disse, né, que não ia subir da cama, que não ia descer da cama, mas sem falta ia morrer, porque de fato ia morrer mesmo, está determinado. Quando você vai ler esse texto, versículo 4, em outras traduções, qualquer uma delas, você sempre vai encontrar essa expressão, que a atitude de Acasias em querer consultar outros deuses, outro Deus, foi a causa da morte, a consequência de morte daquela queda. Entendem? Uma tradução fala assim, por causa dessa atitude, digam para Acasias, por ele ter querido consultar a Baal-zebub, ele vai morrer. Outra tradução fala, portanto. Outra tradução fala, por essa causa, ele vai morrer, porque ele se esqueceu do Deus de Israel. Amém, irmão? Estão entendendo? E a Bíblia diz que Elias fala para os mensageiros e parte. Pode mudar para frente, por favor, o slide. Quando Elias fala para os mensageiros e vai embora para o lugar que ele estava, o que acontece? Os mensageiros voltam para o rei Acasias. E o rei fica até abismado, fala, já voltaram, tipo, você quer que voltasses, né? Porque a distância era longa, 70 quilômetros a pé, quanto tempo daria mais ou menos, pastor? Demorava pelo menos um dia, né? Se você andar 10 quilômetros por hora, acho que não caminha 10 quilômetros por hora. 2 dias. Tem que andar bem, né, pastor? Andando bem, né? Então os mensageiros, a casa disse, mas já voltaram? Aí o que acontece? Aí eles lhe disseram, versículo 6, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide voltar para o rei que vos mandou e dizer-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subisse não descerás, mas sem falta morrerás. Agora os mensageiros falando para o rei. Aí no versículo 7 o rei pergunta, e qual que era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? Entenderam o que eu falei no começo? Quando ele pergunta do traje, a Bíblia é tremenda por causa disso, né, gente? É por isso que você tem que amar ler a palavra e estudar a Bíblia, né, pastor? Esses detalhes nos ensinam tantas coisas, né? Quando Acasias perguntou do traje, já ratifica aquilo que eu falei para vocês antes, que ele sabia de todo o contexto do pai. Ele sabia de todo o contexto do pai. E daí eles falaram, né, é um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, afirmou, é Elias o tisbita. Pela roupa já reconheceu o profeta, né? Mas tinha que consultar Baal-zebub? Será que do lado ali tinha um profeta de Deus? Vamos fazer uma aplicação aqui, né, pastor? Às vezes o pastor está aqui com o nosso pastor presidente. Porque no contexto da lição de hoje aqui tem essa aplicação também. Existem os homens de Deus locais. Não é verdade? Pastor Sérgio, pastor Tiago, pastor Marco, pastor Oswaldo, os demais irmãos. Às vezes nem são um pastor, um líder, pastor Soares, irmão Daniel, irmão Zé Roberto, Adolfo. Existem homens de Deus no nosso meio. Existe ou não existe? E não é uma carteirinha que vai designar o homem de Deus, né, pastor? Só que muitas vezes as pessoas não respeitam os homens de Deus. E dão muito mais valor para uma pessoa que não conhece. Que não conhece. Porque tem um certo nome de fama, né? Lá na cidade de Ecrom, na cidade filisteia, havia um templo de Baal-zebub. Entenderam? Agora, Acasias conhecia Elias. E quando ele manda perguntar para Baal-zebub, ele estava assinando a sua própria morte. Porque esqueceu-se de Deus. O que ele faz então? Se humilha, né? Ah, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Errei, aqui tem o profeta Elias. Versículo 9, Marco, por favor. Próximo slide. Tranquilo. Irmãos, tem gente que não aprende, né? Acasias não aprendeu.
É importante depois da aula que vocês lerem todo o contexto que foi citado aqui, para vocês sedimentarem o aprendizado, entendeu? O que Acasias faz quando recebe a palavra dos mensageiros? Então, versículo 9, lhe enviou um capitão de 50. Percebam, gente, que eu coloquei em inglês lá em why, né? Vou colocar mais para eu não me esquecer de fazer essa aplicação. Quando ele vai consultar Baal-zebub, o que ele faz? Ele manda os mensageiros consultar. Quando ele vai falar com o homem de Deus, o que ele faz? Manda um capitão e 50 soldados fortemente armados. Eu vi um comentário que essa expressão do capitão e seus 50 era uma partinha do exército, no sentido assim de vai buscar força. Uma tropa, vai buscar força. Vocês acham que ele, se quisesse se arrepender, se prostrar, se vestir de saco, porque Deus poderia até perdoar ele? Poderia, claro, Deus é misericordioso. Existem inúmeros textos do Antigo Testamento que Deus tinha determinado. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Está determinado. O profeta Jonas chega lá, prega, o rei da Síria, né? Nínive, que era a capital da Síria na época, se cobre de saco, se humilha, manda todo mundo fazer saco até pro gado lá. Sabia? Está na Bíblia lá. Se cobre todo mundo de saco. Né? Sentam na cinza, se arrepende. Aí Deus fala, não. Aí o profeta fica com raiva, né? Fica nervoso, né? Sabia que Deus é misericordioso e ia ter misericórdia se arrependessem. Só que pouca gente cita e prega que se arrependeram, Deus aplacou a ira, não aplicou ali o juízo em 40 dias, mas depois o povo desviou de novo de Nínive, né? Aí Deus levanta o profeta Naum, parece-me que 100 anos depois, um tempo depois, aí foi destruído. Então aqui, irmãos, por que 50? Para trazer a força. Porque se ele quisesse só se arrepender, falar, vamos lá, fala para Elias, que eu vou recebê-lo. Mandava um ou dois mensageiros. Mas aqui não é mensageiro, aqui é soldado, armado. E o soldado chega lá ao capitão, e Elias estava no cume do monte, né? Disse-lhe, já? Homem de Deus, o rei diz, desce. Autoritarismo, desrespeito, porque os profetas eram chamados homens de Deus, mas aqui dá a entender que ele falou homem de Deus assim no sentido charlatão, né? Homem de Deus, o rei está mandando, desce. Mas Elias, versículo 10, respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti os seus 50. Os comentaristas da lição dizem o seguinte, parece-nos que Deus aqui é arbitrário e duro demais, né? Mas não era questão do profeta em si, era uma questão da divindade. Deus, eles estavam afrontando a divindade de Deus. E por que isso aqui hoje em dia não acontece nada disso, né? Não acontece, né? Pontualmente acontece. Pontualmente acontece, e pode acontecer. Mas chegará um dia que acontecerá de maneira... Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, já não é o dia do arrebatamento. Aprendam isso. O dia do Senhor, mas a gente vai ter o arrebatamento, né? O dia do Senhor é o dia que Deus determinou para aplicar a sua ira, o juízo dele sobre aqueles que não quiseram aceitar a sua palavra. Tá? Então Deus está em misericórdia hoje em dia, né? Protelando a sua misericórdia para nós, para ver se nós nos arrependemos. Então, a Bíblia fala o seguinte, que desceu o fogo do céu, versículo 10, consumiu o capitão, os 50 soldados, aqui já foram então 50 famílias, 50 viúvas se fossem casadas e 50 filhos órfãos já, né? Sem pai. Aí eu coloquei entre parênteses, não houve nenhuma reflexão do rei, será? O rei, se ele fosse mais humilde, sábio, doente, numa cama, porque tem gente nem em cima de uma cama, às vezes se humilha, gente. Não é verdade? Acasias é o exemplo. Era para ele refletir, poxa vida, eu falei para os soldados buscar Elias à força,
Mas, de fato, ele é um homem de Deus, porque desceu fogo do céu e foram consumidos lá. Ó. Vou me humilhar aqui, vou mandar um mensageiro. Não, ele manda o quê? Mais um capitão com mais 50. Eu acho que essa tropa aí, como disse o pastor João Marcos, quem sabe o rei Casias pensou, foi fraca, né? Mandar uns soldados mais fortões. Versículo 11. Tornou a enviar outro capitão de 50. Com os seus 50. E esse capitão chega lá, Elias lá no monte, no cume do monte, né? Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Foi pior. Perceberam? Que o primeiro falou, assim diz o rei, desce. O outro falou, o rei está mandando, desce depressa. Mas com autoritarismo, com desrespeito ao homem de Deus, como eu disse. Eu não preciso, para demonstrar o meu respeito pelo pastor presidente aqui, ter que falar todo culto, ou quando tiver uma oportunidade, que eu o respeito. O meu dia a dia vai demonstrar que eu respeito ou não. O pastor Sérgio, eu não preciso ficar falando para todo mundo que eu respeito ele, que eu respeito o Oswaldo. Porque tem muita gente que fala só, né, pastor? O que eu sei, no contexto geral, eu sei. Às vezes vem uns pregadores de longe aqui, ou alguns pastores representando o pastor José Wellington, ou outros pastores, porque depois você sabe que aquele pastor fala que não gosta dele. Alguém fala, mas só que na hora da palavra, né? Estou muito feliz de estar aqui com o pastor Benedito. Homem de Deus. Só que o coração deixa que falar isso mesmo? Né, pastor? Será que no momento que o pastor estava internado, estava na cirurgia, ele mandou uma mensagem? Esse é seu amigo, esse tem respeito, né, pastor? Esse respeita. Mas não são palavras, irmão, muitas vezes são evasivas. Entenderam? Então esse capitão, ele chegou aqui com arrogância e com desrespeito. Homem de Deus. Diz que é homem de Deus, né? O rei está mandando, desce depressa. Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma aqui os seus 50 aí. É mais 50 famílias, 51 famílias, né? Mais 51 viúvas e filhos sem pai. Desceu o fogo e consumiu ele os seus 50. Mudando a página. E tornou ao rei. Agora o rei se arrependeu, né? Errar uma vez, não fala? Duas vezes, né? Não entendeu bem, na terceira vez. Viu? Aplicando de novo aqui, né? Tem gente que nem em cima de uma cama às vezes se humilha. Que é o caso de Acasias. Arrogante, soberbo, autoritário, desviado. Tornou a enviar mais 50. E o seu capitão. Então subiu o capitão dos 50. Só que esse capitão dos 50, irmão, é um exemplo que você pode servir um rei idólatra e desviado, mas ser sábio, né? Ser prudente, ser crente. Quem garante que esse capitão não era crente? Quem garante? Que não era um dos 7.000, né, pastor Tiago, pastor Marcos? Quem nos garante, né, pastor? Porque em Israel ainda tinha gente sincera. A Bíblia fala que ele chega diante do monte, o que ele faz? Põe-se de joelhos. Nunca mais vão esquecer essa aula, gente. Que eu vou aqui interpretar o capitão. Colocou-se de joelhos diante de Elias. E o que ele falou? Homem de Deus, mas com temor. É diferente falar homem de Deus com temor. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses meus 50 soldados. Teus servos, obrigado, pastor. Teus servos, nós estamos aqui como servos, não do rei, mas seus servos, porque tu és de fato um homem de Deus. É o respeito ao homem de Deus, irmão. Até quem não é crente tem que nos respeitar como homens de Deus. Eu não estou falando que você é 100%, ninguém é 100%. Mas tem que ter uma regularidade, né, de acerto nas voltas. Eu coloquei um ITP lá. O que é esse ITP?
O primeiro capitão foi ignorante, porque ele não sabia da situação. Ele falou que ia obedecer ao rei, ele queria obedecer ao rei. Homem de Deus, desce. O segundo já foi tolo, por quê? Homem de Deus, o rei falou, desce depressa. Agora o terceiro foi prudente, foi sábio. Então, irmãos, você tem que saber falar com as pessoas. Não é exigir das pessoas, por causa de uma autoridade que muitas vezes temos. Tem que ser educado. Eu sempre falo que se até com Deus tem que ser educado, né? Na família também, né? Eu nunca peço nada para a Eliana, faz 27 anos somos casados. Eliana, traga aqui a toalha. Traz um, faz um. Não, faça um favor. É o que Leonel Brizola falava, né? A entonação da frase, muitas vezes. Você fala assim, homem de Deus, desce. Homem de Deus, desce depressa, o rei está mandando. Agora você seja homem de Deus. Homem de Deus. Seja preciosa aos teus olhos a nossa vida. Desses 50. O terceiro foi o Pedro prudente, tá? Do que mais que ele fala? Aí vocês percebam que todo mundo sabia que o fogo tinha descido. Eis que fogo do céu desceu e consumiu os 2 primeiros capitães. Porém agora seja, ele repete, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Irmãos, quando você vai estudar a Bíblia, você presta atenção. O que faltou na frase do capitão, do terceiro capitão? Valendo um livro, chegando ao outro lado, porque não tem ainda. Não. Tá, mas faltou algo aqui fundamental com relação aos demais capitães. O terceiro capitão não mandou ele descer. Tá certo, gente? Aqui isso só aprende na escola dominical. Pastor Tiago, o terceiro capitão mandou ele descer? Só pediu, seja preciosa a nossa vida. Aí o anjo do Senhor, que também eu vou passar para os teólogos a estudar. Quem é esse anjo do Senhor e depois vocês vão estudar? Disse a Elias, cadê o nosso apoio? Eu queria pedir um adendo aqui dentro disso, A questão é o seguinte, ele tinha que tomar cuidado dos dois lados. Primeiro, que ele estava cumprindo uma ordem. Segundo, que ele não podia atacar o profeta, no bom sentido, né? Ele tinha que ter sabedoria. Com certeza. Então ele chegou e fez as duas coisas. Ele obedeceu o rei, Possível, então, fazer as e duas coisas. respeitou o profeta e cumpriu a ordem. E ele saiu vitorioso. Porque foi sábio. Ele sabia que tinha acontecido. Vocês acham que o segundo capitão não sabia o que tinha acontecido com o primeiro capitão? Sabia também. Claro, sem dúvida. Só que faltou sabedoria. Obrigado. Agora, irmãos, o terceiro capitão nem precisou falar para descer. Porque quem mandou descer foi Deus daí. Falou, o anjo do Senhor fala, Elias, desce com este. Desce com este. Não temas. Olha o detalhe aqui, irmãos. Dá a impressão que Elias estava cheio de coragem em cima do monte, mandando descer, vou queimar todo mundo. Mas dentro dele ele estava temeroso. Interessante isso, não? É o ensino expositivo, é assim, né? Com certeza. Muito boa observação da irmã Erotilde. Ela está dizendo o seguinte, Deus considerou a palavra daquele capitão também, que também era uma autoridade, né? O pastor falou, era uma autoridade, né, pastor? E a Bíblia fala assim, toda autoridade, Deus está debaixo da autorização de Deus. Às vezes é constituída por Deus, mas às vezes é permissão de Deus também, na verdade. Para aplicar um juízo. Deus não chama Ciro de meu servo? 60 anos antes, através do profeta Isaías. Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele. Versículo 16. Quando Elias chega diante de Acasias, no máximo 10 minutos eu acabo, eu vou lá. 5, 10 minutos, tá bom? Quando Elias chega para Acasias,
Seguinte, eu quero retirar o meu elogio à equipe técnica. Deixo registrado aqui a retirada do elogio à equipe técnica. De apoio. Tá bom demais a equipe também, né? Irmãos, ó, só para nós encerrarmos, presta bem atenção aqui, os jovens também prestem bem atenção, que é importante isso. Olha aqui. O profeta agora cara a cara com Acasias deitado na cama lá, né? O profeta chega. Não se esqueça que ele estava deitado, Acasias. Por que você mandou mensageiro para Ecrón consultar Baal-Zebub? Não tem Deus aqui em Israel? Eu vim aqui repetir a palavra, só vim ratificar a sentença de Deus. Da cama que você subiu, você não vai descer daqui. Vai descer daqui, sabe para onde? Só para o caixão. Vai morrer. Por quê? Porque você esqueceu-se de Deus. Você se esqueceu que tem um Deus que governa Israel. Certamente, a Bíblia diz assim, pois morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falaram. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Irmãos, Acasias não deu tempo nem de ter filho para suceder no reino, no trono. Porque quem assumiu o trono no lugar dele foi seu irmão Jorão. E eu coloquei a frase lá embaixo. A queda, a consequência da morte de Acasias, não foi a física, mas foi a espiritual. Tá? Ele morreu porque foi desobediente e não quis consultar. O quadro dos reis, irmãos, percebam lá, só um comentáriozinho. Aqui do lado direito do reino do norte, Acasias, ele foi esse mau rei da lição de hoje. Ele governou mais ou menos, ele assumiu o reinado do reino do norte no 17º ano de Josafá, lá do lado esquerdo aqui para nós aqui, né? Lá na tela, não sei como está aparecendo. Esquerdo mesmo, esquerdo. Que era Josafá, filho de Asa. Tá? E depois de Acasias, percebam aí que no reino do sul tem uma Acasias também. Só que esse Acasias não é o mesmo do reino do norte, tá bom? Ele tinha reinado antes lá no reino do sul. Agora, esse Acasias aqui, ele era o filho de Acabe, tá bom? Muito bem. Depois, assumiu o seu irmão, não vou comentar mais nada, não tem mais tempo, mas é importante. É importante falar para vocês o seguinte, em todos esses contextos, do reino do sul, nós tivemos 20 reis do reino do sul. E do reino do norte, 19 reis. Então, essa divisão do reino, gente, para o reino do norte, foram 200 e poucos anos apenas, que teve a divisão e teve esses reis. Algumas dinastias e outros isolados, tá certo? No reino do sul teve mais uma dinastia mais lógica, né, sequencial. Mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, vai ser a aula das próximas lições. Vai falar de alguns outros reis, vai falar de alguns outros reis, mas do reino do sul. Depois de Jorão, esse Jeú aí, ó, que foi o Jeú que Deus tinha falado para Elias que ia ungir. Certo? Esse Jeú aí, ó, de baixo, mesmo no reino do norte, esse Jeú, ele era filho de Josafá, que foi o rei do reino do sul. Por isso que ele chega lá e arrebenta com os profetas de Baal e destrói tudo lá. Ele era o bisneto do rei Asa, que é lá do reino do sul. Interessante isso, né? Que ele passa da família da dinastia do reino do sul, ele começa a governar aqui o reino do norte. E nesse período foi bom rei também. Josafá, Jeú, etc. Tá? Pois bem, depois nós vamos mandar para vocês, quem quiser o slide aí, para vocês entenderem melhor. Mas é importante vocês entenderem, gente, que tem nome repetido de rei. Esses do reino do sul lá, Marcos, que eu deixei azulzinho, foram os bons reis, tá? Jotão foi bom rei, Ezequias excelente rei. E para concluirmos, só acompanhe que eu vou ler lá para vocês. Elias é um exemplo de crente cheio de coragem e comprometimento com Deus e sua palavra. Segunda verdade da lição de hoje: a ruína de alguém muitas vezes está ligada a um casamento fora da vontade de Deus e a falta de instrução dos filhos segundo a palavra de Deus. Gente, algum tempo atrás eu falei para alguém, olha,
Você traz os filhos para a escola dominical, venha para a escola dominical, porque mesmo assim você vai ter dificuldade. Né, Oswaldo? Mas se não trouxer, não educar, não ensinar, não tiver culto doméstico. Terceira verdade. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado e à idolatria. Há muitos que, como Acasias, têm conhecimento do poder do Deus verdadeiro e já viram de perto esse poder manifestado e recebem novas chances, mas apostatam da fé em Deus e seguem a idolatria de todas as formas, como já comentamos. E chega a um ponto que não tem mais volta. Não tem mais volta. Outra verdade, a idolatria odierna consiste em tudo, viu gente? Que toma o lugar de Deus na vida das pessoas, e isso infelizmente acontece até no meio da igreja, em crentes que têm seu profeta, pastor, cantor de preferência, pensando que apenas através deles podem ter satisfeitos as suas necessidades espirituais. Quem que vai pregar quinta-feira? Então eu vou. Quem que vai pregar no domingo? Então eu vou. Ah, vai estar o pastor lá de fora, de não sei de onde? Então eu vou. Outra verdade, desde os tempos mais remotos da história bíblica, a idolatria é o pecado mais abominável diante de Deus, pois ele não divide a sua glória com ninguém, e aqueles que persistem nesse caminho, infelizmente, têm um trágico fim. Em último lugar, que as lições aprendidas hoje sirvam-nos de forte advertência, para que sirvamos ao Senhor Deus de todo o coração e entendimento, e não incorramos nos erros dos maus reis, que pagaram alto preço por causa da idolatria. Meus irmãos, Deus abençoe vocês aqui presentes, irmãos internautas, pastor Oswaldo, superintendente, pastor Benedito, pastor Sérgio, a equipe que está de... Parabéns, salvo a questão da durabilidade do primeiro microfone. É assim, é cronometrado. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Não faltem a próxima aula, tá bom? Que é uma sequência, né, Oswaldo? É uma sequência. Muito obrigado.